Boa noite, mesa diretora, nobres colegas, munícipes presentes, funcionários da casa e quem está nos assistindo e ouvindo aí em casa. Hoje eu venho falar das minhas indicações. Gostaria de falar primeiramente da indicação 4832, que eu indico e dou ciência dos nobres colegas de forma regimental para que se oficie ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, que juntamente com o setor competente da administração, tome medidas necessárias quanto à proteção ao ciclista, conforme listagem anexa, com medidas de longo, médio e curto prazo, uma vez que o ciclismo foi um dos esportes que mais cresceu mundialmente por causa da pandemia do Covid-19. Nós sabemos que foram criados vários grupos de ciclistas aqui no nosso município e na região, e a nossa sinalização e a nossa legislação com relação à proteção dos ciclistas falha, quase que escassa. Então, aqui eu até anexei na indicação algumas sugestões a curto prazo, como placas de sinalização, de respeite ao ciclista, ciclista na via, mantenha a distância, entre outras. Sinalização em todas as vias urbanas, como fazem parte do Caminho da Fé, informando que ali passam ciclistas e peregrinos. A médio prazo, citei aqui solicitar junto aos órgãos responsáveis e administradoras das rodovias Anhanguera e Ângelo Carvalheiro e José Fregonese placas de sinalização também de respeito aos ciclistas, principalmente nos locais onde não há encostamento ou um acostamento um pouco precário. E aqui também a longo prazo, a criação de ciclovia ou ciclofaixa exclusiva para ciclistas em toda a via paralela, da Anhanguera, desde a rotatória do condomínio Ana Carolina, a Rua Manuel Gomes Pagano e Rua Ângela Berbel Pagano, do Distrito Industrial. Criação ou ampliação de banheiros e bebedouros nas praças e verificar com a secretaria competente a possibilidade de distribuição de cartilhas educativas para motoristas de caminhão e de empresas transportadoras ou usinas. Então, assim, para a gente olhar com mais carinho aí com a legislação relacionada à proteção do ciclista. Então, por isso fiz essa indicação 4832. Falar também da minha indicação 4833, eu já vim aqui nessa tribuna por várias vezes falar sobre esse assunto, e hoje, retornando no nosso recesso, fiz mais uma indicação, porque está sendo muito recorrente as reclamações de cavalos em vias públicas. Semana passada recebi uma reclamação de um cavalo na Pedro Amoroso, que é uma das avenidas mais movimentadas aqui do nosso município. Nessa indicação, eu anexei uma minuta de projeto de lei para o nosso prefeito, relacionada ao Código de Posturas. Eu não sei se os presentes sabem, mas o nosso último Código de Postura tem mais de 40 anos. Então, ele está, digamos que, um pouco ultrapassado, e precisa ser atualizado. E nesse minuto de projeto de lei, eu já venho discutindo com o prefeito sobre esse assunto, as sugestões que precisam ser tomadas, as providências que precisam ser tomadas, para que a gente evite mais acidentes em nossas vias públicas. Já tivemos acidentes fatais, como todos sabem. Então, algo precisa ser feito, porque senão continuaremos a ter mais acidentes e talvez até fatais, E aqui eu até anexei na minuta de projeto de lei, na seção 2, relacionado dos animais, em um dos artigos, que seja proibida a permanência nas vias, logradouros públicos e locais de livre acesso ao público, áreas verdes, áreas de preservação permanente e propriedades particulares sem cercamento, de animais de médio e grande porte. Eu falo aqui em um dos artigos também, que os animais soltos de médio e grande porte, tais como os bovinos, bubalinos, equinos, moares, asinos, suínos, ovinos e caprinos, encontrados nas ruas, praças e estradas, caminhos públicos e terrenos baldios, serão recolhidos ao depósito da municipalidade ou de local por ela indicado. Nós precisamos que o município tenha um espaço, e que se o município não tiver um espaço para poder recolher esses animais, que seja feito um convênio
ou com fazenda, ou com espaços que tenha estrutura para poder receber esses animais quando recolhidos, né, pelas secretarias competentes. Então, é o assunto que eu vou continuar brigando, vou continuar falando, para que a gente possa ter uma providência para solucionar essa questão no nosso município. Quero falar de um requerimento, quero pedir a permissão para o presidente, né, fazer ele de forma verbal aqui. Com a mudança do sistema, não deu tempo de colocar em pauta, que é relacionado a podas de árvore. E principalmente de uma poda de árvore que existe no canil do nosso município, né, em divisa ali com a nossa APAI. Nós estamos finalizando a reforma da APAI. Eu até anexei no requerimento, existe uma árvore muito grande lá que pega metade do terreno do canil e metade aqui do terreno da APAI. Eu já fiz pedido para fazer a poda dessa árvore, né, que ela causa vários problemas, principalmente no telhado da APAI, que acabou de ser reformada a parte das calhas. Então, olha só como ela cria uma sujeira aqui entupindo as calhas e causando problemas e goteiras caso venha chover, e aí a gente vai acabar perdendo uma reforma que a gente acabou de fazer. Sem falar também da urgência da poda dessa árvore, porque a entidade recebeu uma verba da federação para que seja mudado os materiais, os itens que são usados na fisioterapia, que fica bem nesse local. Então, se chover e tiver uma goteira, além de danificar o que já foi reformado, pintura e etc., pode estragar também os itens que vão ser trocados. Então, queria pedir para o Vandinho, né, o nosso secretário do Meio Ambiente, eu já falei com ele semana retrasada, ele ficou de mandar uma equipe lá, a equipe foi, deu uma olhada, mas ainda não fez a poda. Então, Vandinho, dá uma atenção lá, com uma urgência, não só na APAI, mas também no nosso município, algumas árvores que estão aí com uma urgência. E, por último, falar da indicação minha e da Vânia, relacionada aos profissionais neurologistas, psiquiatras, psicólogos, para que fosse... Só um minutinho. Está atrapalhando a minha fala. Por último, queria falar sobre a indicação minha e da Vânia Pérez, sobre neurologistas, psiquiatras e psicólogos, para que seja feito palestras em nossas escolas, para os professores, educadores e também para os pais, relacionado a condições e doenças como espectro autista, TDAH, né, dentre outros distúrbios, de forma a acolher e explicar, porque algumas famílias não têm conhecimento, né, não conseguem perceber, e essas palestras vão ajudar a instruir essas famílias e os professores para que possam lidar, né, assim que têm contato com as crianças, para poder ajudar da melhor forma possível. Então, por hoje é só e uma boa noite a todos. Obrigado, vereador Diego. Mais alguém?